Oi, eu sou o Bedu e tá começando mais um Redilize Podcast, o seu podcast de toda quinta-feira. Faça chuva, faça sol. E assim, tem outras coisas também que às vezes acontecem que atrapalham, né? Mas a gente sempre tenta estar aqui, quinta-feira às 14 horas, o seu podcast de artesanato, de arte, de empreendedorismo de uma forma geral. E aqui a gente fala com pessoas incríveis, com pessoas que são extremamente relevantes aí no nosso querido mercado. E a gente não fala só de resina aqui. Claro que as coisas elas sempre caminham relativamente juntas, mas no episódio de hoje vocês vão ver que a gente vai falar de uma técnica extremamente inédita. Tenho certeza que é extremamente inédita para vários de vocês aí. Eu mesmo vi de perto pela primeira vez hoje e achei incrível. Tenho certeza que muitos de vocês vão gostar também. Se tá chegando aí agora, nunca viu o Redilize Podcast, se não sabe do que a gente tá falando, o nosso canal Redilize agora em 2026 completa 10 anos de história, mais de 2.000 vídeos que nós ensinamos a trabalhos com nossos produtos aqui, né? Resinas, fibras de vidro, silicone, pigmentos, enfim, adesivos, de uma forma geral. Mais de 2.000 vídeos aqui, tem vídeos diários, então se inscreve no canal, ativa as notificações e também pra gente divulgar esse vídeo aqui de hoje, já deixa o like aí, não esquece, é muito importante para esse vídeo ser compartilhado o máximo possível. Eu tava falando aqui com a nossa convidada agora há pouco que tem cada porcaria aí na internet que a gente precisa muito bem, a gente precisa se policiar, a gente precisa policiar os nossos filhos, porque tem muita porcaria. E quando tem um conteúdo que tá com vontade, tá com a intenção de passar coisas positivas, coisas que podem fazer a gente crescer, a gente precisa compartilhar, a gente precisa dar like, porque com certeza o mundo precisa cada vez de mais pessoas, no mínimo com boas intenções, né? Se eu tenho alguma coisa para passar para vocês, eu não sei. Mas com certeza a minha convidada de hoje, Joana Borga, tem para passar muito conhecimento para vocês. Uma salva de palmas virtuais aí para vocês. Muito obrigado, minha querida. Veio do Sul diretamente para conversar aqui com a gente hoje. Exatamente. Obrigada pelo espaço, Bedu. Como você falou, né? É sempre muito bom. A gente tem que incentivar mesmo pessoas, empresas, materiais, conteúdos de qualidade, né? Então a gente está aqui para tentar agregar um pouquinho também, né? Falar um pouquinho aí da técnica, falar um pouquinho de criatividade, de artesanato, enfim, né? De tudo que a gente mais gosta. Então, obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Né? Então, hoje vai ser um papo aí bem bacana mesmo. Eu que agradeço. E até já aproveitar aqui e mandar um beijo para as criativas que estão assistindo. Criativas, né? As minhas arteiras criativas, sejam bem-vindas. Criativas. Mandar um beijo para todas vocês aí, que antes ela gravou um stories aí, descobri que ela chama vocês assim. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos aí no nosso podcast de hoje. A Joana, pessoal, ela é criadora da técnica chamada forração criativa, que a gente vai falar bastante dela aqui hoje, com certeza, que são essas peças incríveis que vocês estão vendo aqui na nossa mesa. Daqui a pouco a gente mostra ela mais no detalhe aí nas câmeras para vocês, mas por ser o primeiro episódio, a Joana até estava perguntando aqui agora há pouco, né? O que a gente fala e tudo mais. Normalmente, no primeiro episódio, né? Quando a gente chama a pessoa de novo, a gente traz outros assuntos. Mas no primeiro episódio eu gosto de saber como que você chegou até aqui, até essa mesa aqui. Como que você chegou até aqui, Joana? O que você já fez? Onde você já passou? Eu vi que você já tem conteúdo no YouTube há bastante tempo. Então você já tá na estrada aí há certo tempo. Exatamente. A gente já passou por alguns bocados, algumas pedras no caminho também, né? Mas isso é gostoso, né? Uma caminhada aí. É bem bacana. Eu comecei, né, para quem não me conhece, então, né, como você falou, eu sou Joana Borga, sou especializada na técnica de forração criativa, que é uma vertente aí que eu criei, eu vou falar um pouquinho também, da técnica da forração francesa, que é a forração clássica, né, é a técnica clássica que originou a forração criativa. Mas eu comecei no artesanato em 2009, Caramba. assim, de paraquedas mesmo, como um hobby, né? Como terapia. Eu tinha uma empresa, eu tinha uma loja de confecções e fazia o artesanato
porque eu gostava, né? Porque eu sempre, desde criança, desde adolescente, eu sempre fui muito curiosa e gostei muito de trabalhos manuais, né? De técnicas diferentes, assim. Então, na faculdade, eu fazia bijuteria para vender. Ah, que legal. Eu fazia bordados, eu fazia tapeçaria, né? Quando eu tinha ali meus 12, 13 anos. Então, eu sempre gostei muito, sempre tive esse olhar voltado para isso, né? Para esses trabalhos manuais. E em 2009, então, né, o artesanato entrou na minha vida como hobby. E chegou uma época que eu pensei, não, é isso que eu quero fazer, né? Eu quero trabalhar com artesanato, eu quero viver do artesanato, até porque eu tinha a minha empresa, eu tinha a minha loja, mas eu ia para a loja pensando nas peças em casa, aí depois eu comecei a levar as peças para a loja para fazer lá, né? Então, eu ficava lá no depósito da loja, olha só, né? No depósito da loja, fazendo as peças de artesanato, como um hobby. Aí eu pensei, não, é isso que eu quero fazer, esse é o meu propósito. Então, eu decidi vender, né, a minha loja. E esse foi o primeiro passo, assim, vamos dizer, né? Corajoso, arriscado. Porque a loja era uma coisa que estava certo ali, né? Era uma estabilidade financeira, era uma empresa. E eu, né, resolvi abandonar tudo. Falei assim, não, eu vou fazer essa transição. Foi difícil, né, no começo. Aí eu engravidei do meu primeiro filho, fui fazendo em casa, na salinha ali, na cozinha mesmo. Mas nessa época você trabalhava com qual técnica? Quais técnicas? Ou qual técnica? Eu já comecei com a forração francesa. Tá. Mas, quando a gente começa no artesanato, a gente começa com várias técnicas junto. Então, eu fazia forração francesa, eu fazia costura criativa, fazia quilting, fazia pintura, fiz até latonagem, que é uma técnica com metal, né? Com alumínio, que você molda o alumínio, que você boleia ele e faz toda a parte de revestimento do MDF, por exemplo, com alumínio. Então, eu fazia com feltro, eu fiz, né? No começo, a gente pega várias encomendas. Eu preciso de uma guirlandinha de feltro, você faz? Faço. Eu preciso de um jogo americano, você faz? Faço, né? Então, acabei que comecei a fazer com várias técnicas. Mas, no decorrer disso, quando eu realmente vi o artesanato como um negócio, aí eu comecei a estruturar ele como um negócio, pensar como um negócio. Então, e agora? Como que vai ser, né? Eu vou continuar fazendo um pouquinho de cada coisa? Será que isso vai fazer o meu negócio alavancar? Aí eu comecei a nichar um pouquinho mais ele, né? E daí, o que eu gosto mais, dentre tudo isso que eu faço, o que eu gosto mais de fazer? Aí pendeu para a forração francesa. Só que eu comecei a nichar a forração francesa, mas a técnica da forração francesa, tradicional, a clássica, é aquela que, de repente, muita gente conhece já, né? Que são as caixas forradas, mas naquele segmento para casamento, para batizado, meio padrão, né? A caixa de MDF forradinha com tecido, revestida ali, sem muitos detalhes, que é lindo também, né? Muita gente trabalha com esse nicho clássico da forração francesa, mas eu, como, né, criativa, na minha inquietude, queria me diferenciar de alguma forma, né? Queria fazer algo... deixa eu tomar um golinho de água aqui. Fica à vontade. Queria... A gente conversa muito. Manter o bico molhado. E acaba secando o bico. Aí, como eu tinha essa experiência com vários segmentos do artesanato, várias técnicas, eu pensei, o que eu posso mudar dessa forração francesa? O que eu posso mudar e me diferenciar? Porque eu não quero fazer o que todo mundo faz, né? As caixas são lindas, a técnica é maravilhosa,
mas de alguma forma eu não me via, Joana Borga, ali naquela técnica clássica, né? Então eu comecei a misturar um pouquinho de todas as técnicas, um pouquinho da pintura, um pouquinho, então, do mixed media, né, que é a mistura aí de técnicas, de elementos, de materiais, texturas. O que eu posso fazer de diferente? E comecei a testar, comecei a pegar uma peça e misturar elementos. Então, fazia uma textura, colocava algo diferente, colocava uma tinta. E essa técnica da forração francesa acabou saindo, né? Eu acabei criando, na verdade, uma outra ramificação. Perfeito. Uma outra técnica que não existia, né? Por isso que eu denominei de forração criativa, porque nessa técnica você pode usar a tua criatividade, você pode misturar elementos, misturar produtos, materiais e fazer essa forração. Inclusive em outras peças diferentes, sem ser caixas, né? Você pode fazer aqui como a gente tá com uma casinha, em uma placa, em um móvel, enfim, né? São possibilidades inúmeras que você consegue aplicar. Né? Então Suas alunas devem transformar a casa inteira. Exatamente. Depois que aprende, já era. Já era, porque é muito engraçado isso que você falou, porque quando a gente tá com esse olhar voltado, né, a isso, qualquer coisa vira inspiração para você fazer. Então, se você vem aqui no estúdio do podcast, você já fica pensando, olha que bacana aquilo ali, eu posso forrar com tecido. Essa mesa aqui que o Fábio fez linda, né? Que eu tenho que falar dessa mesa também, né? Já é a clássica aqui do podcast, né? Que vocês fizeram. Dá para forrar com tecido. Então, a gente desenvolve esse olhar, né, criativo e já consegue imaginar aí tudo que pode ser feito, né? Então, assim que se originou essa técnica da forração criativa. Legal. Né? Dessa minha curiosidade, essa minha... de eu querer fazer algo diferente. Uhum. Porque eu sempre falo assim, ó, as regras, elas estão aqui para serem quebradas. Como assim regras para serem quebradas, né? Você tem que, para você se diferenciar, de repente, para você se destacar em alguma coisa, para você ser vista, ser reconhecida por algo diferente que você faça, você tem que dominar aquela técnica, você tem que saber do que você está fazendo, né? Então, você tem que, no começo, eu sempre falo, até para as minhas alunas, no começo você tem que saber o que você está fazendo, a metodologia certa, correta, a técnica certa para você fazer. Você tem que seguir aquela regra para você aprender, para você fazer, mas depois que você domina isso, para você se diferenciar, para você fazer algo além, para você criar algo, você tem que quebrar aquela regra, né? Porque só assim a gente consegue ser criativa, só assim a gente consegue fazer algo diferente, que é quebrando regras, né? Que é inventando coisas diferentes que de repente ninguém fez, ou até mesmo se alguém já fez, mas como que eu posso fazer aquilo diferente com o meu jeito, com o jeito Bedu, com o jeito Joana, colocar a identidade ali. E é através disso, né? De você quebrar paradigmas, de você quebrar conceitos, de você ir atrás de coisas novas e que, de repente, podem ser aceitas, podem não ser aceitas, mas o que é ser aceito, né? É você colocar essa ideia para fora e sempre quando você coloca alguma ideia, algo novo para fora, vai ter uma certa... barreira ali, né? Mas se você continuar, se você acreditar mesmo que aquilo é bacana, que aquilo é legal, você passa essa barreira e você faz algo diferente, que é o que eu fiz na forração criativa. Então, eu coloquei para fora, quando eu criei, né? Sem querer, eu criei uma metodologia, uma técnica. No começo teve resistência. Nossa, mas a técnica da forração francesa não é essa, né? Por que ela fez isso diferente? Aí eu comecei a colocar, por exemplo, um sombreado diferente nas minhas peças, né? Em cima do tecido. Então, algumas pessoas no começo falavam, nossa, mas essa caixa aqui tá suja. Mas por quê?
porque não viam aquilo como um sombreado, como uma coisa diferente, porque estavam naquela da forração francesa, que era somente a revestimento com tecido, e não colocavam nada em cima, né? A partir do momento que eu falei, não, isso aqui é uma técnica, e provei e desenvolvi essa metodologia, o mercado começou a aceitar, começou a ver aquilo como diferente, e hoje, né, ela tá fazendo maior sucesso dentre a forração, Sim. né? Essa técnica da forração criativa, porque é uma coisa diferente. Então, eu consegui quebrar essa barreira do novo, desse conceito, né? E agora mostrar e desenvolver essa técnica. Então, Nossa, foi muito bacana. Achei sensacional isso que você falou. Sensacional porque... Flon, agora que o Flon chegou, vocês conseguem fazer um cafezinho pra gente? Tem a moralzinha? Mas faz você, porque o do Flon, semana passada, vou te contar, né? Tô acertando agora dessa vez. Tá acertando? Tô acertando. Achei incrível isso que você falou, Joana. Incrível, porque eu consigo transportar isso que você falou para outras técnicas de arte, assim, de uma forma geral. Em especial, a música, né? Os guitarristas, por exemplo. Pô, você vai com um guitarrista que tá aprendendo a tocar guitarra. Tá aprendendo, começou hoje. Você pega, sei lá, o Eric Clapton e o Jimi Hendrix, ou o Eric Clapton e Slash. Escolham dois feras aí, escolham dois guitarristas incríveis. Eu sou fã do Slash, né? Eu também. Provavelmente, o jeito que eles começaram a aprender, as primeiras técnicas, as primeiras coisas que foi importante eles aprenderem importante eles aprenderem no começo, foi mais ou menos a mesma coisa, né? Então, tipo assim, existe uma metodologia para você aprender aquilo que vai te dar toda a base. Só que o Slash, ele só conseguiu ser o Slash a partir do momento que ele quebrou isso que você falou. Exatamente. Né? Hoje, assim, quem entende um pouco mais de música, se tocar uma música e tiver um som de guitarra, se tiver um som de guitarra e for o Slash, você reconhece na hora. Não precisa nem falar que é o Slash. Exato. Eu nunca esqueço. Teve uma vez que eu tava ouvindo uma música na rádio. Nem lembro que música que é. E eu tava com a minha esposa no carro, né? Aí teve um solo de guitarra na música. É o Slash, certeza. Eu nem sabia que música que era, mas é o Slash. Aí eu pesquisei. Featuring Slash, né? Então, tipo assim, achei muito incrível isso que você falou. Porque... a base, né, as primeiras técnicas, né, como fazer a primeira forração, né, dar ali todo o embasamento para a pessoa, vai ser mais ou menos igual para todo mundo. Mas a pessoa ela só vai se destacar a partir do momento que ela conseguir criar esse diferencial mesmo dela, exatamente. né? E só que tem um lado, tem um aí que eu imagino, né, queria ouvir de você também, a gente tem que tomar também um pouco de cuidado com o equilíbrio disso, porque... não adianta ser um negócio forçado também, né? Exatamente. Se a pessoa forçar muito, o público percebe. Isso, né? Por isso que cada uma tem que encontrar o que faz sentido para si. A sua personalidade, a sua identidade também, né? Então, é isso que eu sempre falo para as alunas, né? Aqui a gente tá, né, nos meus cursos, enfim, eu ensino a técnica, desde a forração francesa, né, até chegar na forração criativa. Como que você faz para forrar esse tipo de caixa, esse modelo de peças? Porque assim, para chegar nessa técnica, a gente também teve que fazer muitos testes, aprender muito, desenvolver muita coisa, errar muita coisa, jogar muito produto fora. Então, o que a gente mostra, o que a gente ensina, já é a técnica final. Então, a gente encurta esse espaço de tempo para a pessoa, né? Para que ela não precise levar ali desde 2009, né? 15 anos ali para descobrir e ver o que dá certo ou não. Tudo que você errou, tudo que você acertou e fala, ó, tá aqui, ó, tá prontinho pra você. Tá prontinho, exatamente. Então, a técnica está aqui, né? Aí, agora que você aprendeu essa técnica, que você sabe como forrar uma palavrinha de MDF com tecido, que você sabe fazer, agora vai você, com o teu olhar, quebrar
essa barreira, entendeu? Que aqui as minhas peças estão com a minha identidade. Essas peças aqui, quando as pessoas olham, foi a Joana Borga que fez. Mas agora você pega o conhecimento, a aluna pega o conhecimento da técnica, né? O teórico ali, prático e tudo mais. E aí que entra o que você falou, né? Você não pode forçar uma coisa. Então, a gente ensina, a gente mostra o caminho, a gente incentiva a usar toda a criatividade da pessoa. Então, tanto é que o meu curso é Comunidade da Forração Criativa, exatamente para incentivar essa criatividade das alunas, colocar a identidade delas. Então, não adianta você, Bedu, fazer uma peça, né, e forçar, como você falou, uma decoração que não tem nada a ver com você. Não vai entregar isso. Não vai entregar. O que as tuas clientes vão falar quando chegarem numa peça ali e falar assim, essa peça foi o Bedu que fez? Né? Não, então você coloca ali o que você acha bacana, o que faz sentido para você, o que você se identifica, você vai colocar na decoração, você vai escolher as cores do tecido, você vai escolher o formato da peça que você vai fazer. Então, tudo isso vai de pessoa para pessoa, né? Então, dentro da forração criativa, você também pode se destacar como criativa, você também pode diferenciar o teu trabalho através disso, né? Colocando aí a tua personalidade e criando a partir disso, porque... É muito legal isso, porque esse assunto, assim, me fascinou você ter abordado ele, porque ao mesmo tempo que a gente precisa, imagino, tá? Que a gente precisa, de fato, tentar criar um diferencial, também não pode ser uma coisa obsessiva na nossa cabeça, porque todo mundo é a mistura de todas as referências que a gente tem. Exatamente. Né? O Slash aprendeu a tocar guitarra ouvindo outros caras incríveis e, com certeza, dentro da formação do Slash, existe Eric Clapton, existe Jimi Hendrix, existe... Pode falar vários outros guitarristas aí, Buddy Guy, B.B. King, um monte de guitarrista que o Slash se espelhou. Então, assim, com certeza as pessoas, elas têm que... As suas alunas, eu acho assim, minha sugestão é que não fica nessa também. Nossa, mas se eu fizer assim, eu vou fazer igual fulana de tal. Também não pode tem que tomar cuidado um pouco também pra não travar aí, exatamente, você tem que ficar bem livre, porque isso é uma coisa natural. Exato, que acontece. Perfeito. Né? Deixar passar, né? Exatamente. Então, assim, a gente tá aqui, a gente mostra as técnicas, mas cada pessoa é uma evolução natural, porque assim, quando você aprende as técnicas certas, você fica confiante naquilo que você está fazendo. Você sabe que você está fazendo certo, você sabe que, né, você tem confiança naquele produto teu. E quando você tem essa confiança, você fica tranquila, você fica livre para, aos poucos, conseguir ousar, né, conseguir fazer algo diferente, né? Porque quando a gente não tem essa confiança, quando a gente está insegura da técnica, por exemplo... aí essa parte do diferencial já fica muito mais complicado, né? Mas quando a gente tá segura que a gente tá fazendo uma peça bacana, com uma qualidade legal, com um acabamento diferente, com um acabamento bom, né? Com as técnicas certas, isso flui. Isso é natural, aí sabe? Aí começa na cabecinha, e se eu colocar tal coisa? E se eu fizer isso? Exatamente, e é assim que começa, né? Então a gente dá essa confiança, né, para as alunas, para as pessoas, para as criativas, né, dar essa confiança para ela aprender e fazer o certo. Legal. Né? E daí depois a gente incentiva elas a quebrarem essa regra. Então a gente ensina o certo e incentiva elas a quebrarem isso que a gente ensinou, né? Legal. Então é bem bacana. E assim, é uma coisa natural, né? Essa mistura de técnicas e tudo mais, até hoje eu tô fazendo testes e tô quebrando isso, né? Porque agora, né, nós somos parceiros aí também, já faz pouquinho tempo, mas agora a gente está começando a desenvolver também e trazendo os produtos, as resinas aqui para a forração criativa também, né? Então, eu também estou
começando, né, nessa parte de colocar um produto novo nas peças, que inclusive está dando super certo, que está fazendo o maior sucesso aí, né? Você tá o tempo inteiro de olho no que aparece aí de novo, né? Exatamente. Não tem como, não dá pra parar, Não né? tem como, não dá pra parar. Então, assim, sempre tá surgindo algo novo, né? Sempre algo que a gente consegue agregar aí nas nossas peças, né? Então, essas resinas, esses produtos que eu tô trazendo para a forração criativa, é mais um diferencial, é mais uma inovação aí que a gente tá trazendo para essa técnica e que tá dando certo, né? Então, eu sempre digo também, né? Para você fazer diferente, se você quer se destacar no artesanato, você precisa estragar uma peça. Nossa, com certeza. Você precisa estragar uma peça se você quer passar para um degrau maior, para um número maior, né? Porque às vezes tem que errar muito, né? Tem que errar muito, porque às vezes o que eu vejo, o que eu passei e o que eu vejo que as alunas passam que é aquele medo de estragar a peça. Né? Que você tem que começar, você tem que fazer aquela peça perfeita, que você tem que fazer aquilo que você não pode errar, né? Então, muitas meninas têm medo, às vezes até de começar no artesanato ou começar numa técnica diferente, por medo de errar, por medo de estragar. E não, se você não estraga uma peça, você não evolui. Medo da frustração. Medo da frustração, grana, exatamente. Tá? Mas tudo isso é uma construção a médio prazo, a longo prazo. Então, eu tenho que testar um produto novo, eu tenho que testar uma técnica nova, se eu quero evoluir, se eu quero melhorar. Senão, eu acabo sempre fazendo o mesmo, sempre ficando naquela zona de conforto. Ah, eu fiz essa caixa aqui. Nossa, ficou perfeita essa caixa. Então, vou fazer essa caixa para sempre. Aí, o que acaba acontecendo? Você acaba sempre ficando naquela mesma, naquele mesmo degrau, naquele mesmo nível, por medo de errar. Né? Então, você tem que estragar, às vezes, uma peça para você conseguir evoluir, para você conseguir se destacar ou criar algo diferente, né? Ainda bem que eu não estraguei nenhuma caixa usando as resinas, mas isso não quer dizer que eu não vai estragar também, porque eu vou usar muito, vou fazer muitos testes ainda, muitas coisas diferentes, mas né? a gente vai falar ainda da experiência que ela teve agora, pessoal, vai rolar muito em breve, não sei acho que esse episódio sai antes do Fashion Day, né? Então, no dia 11 de abril, a gente tem o Artesanal Fashion Day, né? E a Joana fez uns looks incríveis aí pro Fashion Day. Acho que ainda não divulgou ainda, né? Nem pode, né? Ainda eu tô registrando eu registrei todos os processos ali, tudo, mas ainda não consigo postar, ainda não consigo divulgar. É totalmente sigiloso, porque é um evento sensacional. É o segundo ano, né, do Artesanal Fashion Day. Ano passado foi sensacional. Esse ano está indo para um lugar maior, né? Exato. Indo para um lugar maior, vai ter mais gente, mais looks, muito incrível. A gente está bem ansioso com esse evento. Mas eu queria voltar um pouquinho, Joana, porque eu vi no seu perfil lá que você você é formada em administração, né? E tem outros cursos também. Isso, tenho pós-graduação, MBA em marketing e vendas, enfim, né? Mas... Então, isso eu acho que é muito legal. Eu gosto de professores, de pessoas que estão envolvidas nesse mercado, que focam, além da técnica em si, focam no desenvolvimento pessoal da pessoa de uma forma geral. Então, por isso que me chamou tanta atenção que você tocou bastante nessa tecla da diferenciação e tudo mais, né? Porque não é só aprender a fazer a técnica. Se a pessoa quiser fazer por hobby, só para fazer para casa dela ou presentear as pessoas, é o objetivo dela. Mas se quer transformar em negócio, você precisa se desenvolver em outras coisas que não só a técnica, né? Todo empreendedor precisa entender um pouquinho do marketing, precisa entender um pouquinho da administração de uma forma geral, né? Da administração financeira da empresa de uma forma geral, contábil, fiscal e por aí vai, né? Sim. A partir do momento que você tem funcionários, aí você tem que entender um pouco mais de gerir pessoas e aí por aí vai, né? Eu queria saber sobre as suas formações e como que você engloba esse seu conhecimento, essa sua trajetória para as suas alunas.
Isso. Falo alunas porque acho que é o maior número mulher, né? Imagino. Exatamente. 99,9%. São mulheres. Tenho alunos homens também, mas assim, a grande maioria é mulher, né? Então, homens que são alunos dela, não fiquem chateados, tá? A gente fala criativas, mas os criativos também fazem parte aí com muito carinho, né? É só pra falar da maioria mesmo, mas vocês estão aqui no coração. Exatamente. Os criativos são muito bem-vindos também, né? Com certeza. São muito queridos. Então, isso é bem importante você ter ressaltado, porque como eu venho também, né, de dona de negócios, dessa formação mais de administração, enfim, de empreendedorismo, eu tenho muito esse olhar também para essa parte, porque um negócio, não, né, um artesão, um ateliê, ela não se sustenta através só das peças, só das técnicas, né? Ela tem que saber de tudo um pouquinho, de como fazer vendas, de como gerenciar o marketing ali, divulgação, financeiro, a saúde financeira do ateliê. E isso é importante porque dentro da comunidade da formação criativa, que é esse curso que eu te falei, nós temos todas as técnicas para elas se aperfeiçoarem nas técnicas, mas também nós temos essa parte do empreendedorismo criativo. Então, uma vez por mês, nós temos um treinamento ao vivo, né, pelo Google Meet. Nós nos encontramos ali com as alunas. Legal. E nesse treinamento é sempre sobre um tema de empreendedorismo. Então tem um mês que é sobre precificação, outro mês é sobre vendas. Teve já treinamentos de tráfego pago, de divulgação de redes sociais, de fotografia, né? Porque não basta só fazer a peça, você tem que saber expor o teu produto. Nós tivemos... enfim, várias de inteligência artificial já dentro do curso, nesses treinamentos. Então, eu sempre, todo mês a gente tem esse treinamento dentro do curso voltado ao empreendedorismo criativo. Porque eu acho que tem que... Não que de repente a artesã vá se aprofundar em tudo, mas ela tem que ter um olhar, ela tem que ter um conhecimento a respeito de tudo para conseguir gerir o negócio dela, né? Sensacional. Não só na prática, nas técnicas, mas aí em todo esse processo. Então, eu trago muito o meu conhecimento, né, dessa formação de administração, enfim, né? E também trago convidados especiais que são especialistas nessas áreas também, né? Para estarem com a gente dentro desse treinamento, porque eu acho de extrema importância a pessoa saber, né? Se ela não sabe fazer na prática, mas pelo menos ela tenha um conhecimento para, de repente, contratar uma pessoa Perfeito. Que possa fazer, que ela consiga mostrar para essa pessoa o que precisa ser feito. E também, muitas vezes, a pessoa não tem, a artesã que está começando lá, ela não sabe o que ela precisa fazer, né? Então, não sabe que ela precisa divulgar nas redes sociais o trabalho dela. Não sabe como divulgar, não sabe o que sobre a saúde financeira do negócio dela, se ela está tendo lucro com aquelas peças ou não. Então, ela tem que ter esse olhar, né? Então, a gente incentivo muito e trago muito isso também, né? Esses pontos, esses pilares para as minhas alunas, né? Porque ela tem que ter um conhecimento, um embasamento de tudo, né? Nossa, sensacional isso que você falou. E também gostei muito do que você falou. Não é que a pessoa, de repente, precisa fazer operacionalmente tudo aquilo que você está ensinando, todas aqueles workshops, aquelas aulas que você está promovendo e tudo mais. Mas ela precisa entender mais ou menos o que... Por exemplo, um exemplo que eu consigo até trazer para o meu cotidiano. O impulsionamento pago, né, das coisas. Exato. Google Ads, o Meta e tudo mais. Se eu for pegar para fazer as configurações do Google Ads e tudo mais, eu não tenho tanto conhecimento. Mas sei como funciona, sei como atingir o meu público. Eu conheço o meu público da resina.
Então, se eu contratar uma empresa, eu consigo falar, ó, eu preciso que você faça isso, 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 isso. As ferramentas que você vai usar, usa aí, né? Mas eu preciso que você faça isso, isso. Eu tenho um certo conhecimento de SEO, né? E por aí vai, né? De posicionamento de Google e tal. Mas isso que você falou é incrível e agrega, a pessoa ela fica mais completa, né? E não fica só focada na técnica. Isso. Ela pode, mas eu quero fazer a técnica, tudo bem. Mas assim, você precisa... Ela tem que saber que se ela quer alavancar o negócio dela, se ela quer aumentar o negócio dela, pelo menos ela sabe em que direção ela tem que ir, o que ela tem que fazer, que não é só ali sentar e produzir, que isso não é, né, isso é importante, né, para uma artesã saber produzir, saber fazer, mas ela tem que ter esse olhar de negócio também. Sim. Né? Senão as ideias ficam engavetadas, né? Ou quem você falou, vende e a pessoa acha que tá ganhando grana e não tá, e de repente tá criando um buraco que depois ela vai ter dificuldade para sair, né? Um buraco financeiro ali, por aí vai. Então é bem interessante. Tá um pouco frio? Não, tá tranquilo. E assim, muitas meninas pensam, às vezes até se orgulham, né? Eu sou a eu-presa, né? Eu faço tudo na minha empresa. Só que acaba como que eu posso dizer? Ela sobrecarregando demais, né? Então, às vezes, a gente... Claro que no começo a gente tem que fazer um pouco de tudo, né? A gente tem que ser o financeiro, a gente tem que ser a produção, a gente tem que ser o marketing, a gente tem que ser, né, de tudo um pouco ali, né? Mas a gente acaba se sobrecarregando demais, né? Às vezes a gente romantiza muito. Ai, meu Deus, eu faço de tudo. Não, eu que faço minhas postagens, eu que faço minha produção, eu que faço minhas cobranças, eu que faço tudo. Mas quando a gente tem esse olhar voltado para realmente um negócio, né? Isso às vezes não é muito saudável, né? Ser eu presa. Às vezes eu tenho que delegar alguma coisa, às vezes eu tenho que contratar algum serviço de fora para eu conseguir, de repente, ter mais tempo também na produção, para fazer a técnica, né? E aumentar o meu negócio, né? Então, mas para que isso aconteça, a pessoa tem que estar com a cabeça aberta, com o olhar aberto, ela tem que ter essa consciência que ela não tem que ser o eu presa, né? A empresa eu só para sempre, né? Então a gente dá essa orientação também, né? Então isso é muito, muito importante trazer para dentro do artesanato também, né? Hoje o curso hoje ele é um curso vivo? Como que é o seu curso, a parte do online hoje? Isso, ele é uma comunidade viva. Tá sempre postando aula. Sempre renovando. Então a pessoa faz a assinatura, né? Por um ano. É uma assinatura por um ano. Como, né, uma Netflix, faz uma assinatura de um ano. Quando ela entra, ela tem todo o conteúdo que já passou, tá lá, né, na plataforma certinho para ela acessar todos os conteúdos lá, desde que criou o curso. E daí, durante esse um ano, todo mês tem uma peça, uma técnica diferente, todo mês tem um treinamento específico de algum assunto relacionado ao artesanato. Então, todo mês ele está se renovando com técnicas novas, tendências novas, né? Aí, passou esse um ano de acesso a ela pode permanecer, ela pode renovar. Então, ela renova para mais um ano, né? Ela continua com toda aquela bagagem, com todo aquele conteúdo e vai continuando porque, como você falou, a comunidade ela é viva, né? Então, todo mês tá entrando conteúdos novos, tendências, enfim, né? Ela tá se renovando sempre. Legal. E quais são as principais dificuldades que você enxerga eu vi um vídeo bem legal, eu não assisti de propósito, mas eu vi no seu YouTube lá, que você deu um vídeo que você deu dicas para transformar o artesanato em negócio, né? Em dar certo, enfim, chame como quiser, mas dicas
Talvez você nem lembre desse vídeo. Porque eu confesso pra vocês que o meu canal do YouTube tá um pouquinho paradinho Acho ali, que né? tem uns 6 anos esse vídeo. Então, não tá muito atualizado o YouTube. A gente acaba ficando mais no Instagram, enfim, né? Em outras redes, meu YouTube Mas tá um assim, pouquinho... de bate-pronto, assim, que dicas que você dá para as pessoas? Quais são as principais dificuldades que as pessoas têm, né? Em realmente transformar aquilo em negócio, né? E que dicas que você dá para a pessoa conseguir pular essa barreira? Assim, o que eu vejo mais dificuldade hoje para fazer essa transição, porque muita gente começa por hobby, por uma terapia, porque o artesanato é muito isso, Sim. né? Ele traz muito essa qualidade de vida, né? Eu mesmo comecei no artesanato por um hobby, né? Mas o mais difícil que eu vejo é essa virada de chave dessa transição, sabe? De como que eu vou fazer o meu negócio de artesanato, como que eu vou fazer as minhas peças, o meu artesanato, o que eu faço aqui na mesa da minha casa, virar a minha profissão, virar a minha renda. Essa virada de chave, assim, sabe? Esse momento de fazer essa transição que eu vejo que é o mais difícil, a pessoa saber o que fazer. Tá, então agora eu faço por hobby, eu faço como terapia, mas o que eu tenho que fazer para alavancar isso? Qual que é o passo que eu tenho que dar? Imagino que as pessoas nesse passo muitas vezes têm medo até de preconceito, isso, né? Das pessoas próximas. Isso, exatamente. Porque assim, ó, infelizmente, claro que agora tá mudando muito, né? O mercado do artesanato tá explodindo, tá numa crescente. Tá numa crescente, assim, enorme, tá sendo reconhecido, né? É um mercado aí que movimenta bilhões, né? Por ano. E tá mudando um pouco esse conceito. Mas ainda, infelizmente, em alguns lugares, enfim, né? Tem bastante caminho para percorrer. Porque tem muito para percorrer ainda. Mas, infelizmente, ainda tem um certo preconceito, ou pré-conceito, né? No artesanato. Assim como... Porque o artesanato, na sua origem, ele vem, né? Da dona de casa... né, de fazer ali só para passar o tempo, não era visto como uma profissão o artesanato. E ainda a gente vê algumas barreiras em relação a isso. Então, quando às vezes a pessoa fala em casa, né, agora eu não quero mais como hobby, eu quero fazer do artesanato a minha fonte de renda, a minha empresa. Às vezes ainda tem esse conceito dentro de casa que... Tá, mas o artesanal, o que você vai fazer? Você acha que você vai viver? Vai trabalhar com o quê? Tá, você faz caixinhas forradas, mas você trabalha? Exato. Né? Então, ainda tem muito forte isso dentro do artesanato, que as mulheres, as pessoas ainda encontram essa barreira de se fazer acreditar pelas outras pessoas que aquilo é um negócio, que aquilo dá certo. Então, esse medo de ousar, de arriscar, de fazer uma transição de carreira, de repente, para o artesanato, ainda eu acho que é o principal empecilho, assim, a principal coisa que entrava essa questão aí de fazer do artesanato um negócio. Mas esse medo do julgamento das pessoas próximas. Ai, mas você vai vender tua loja para você fazer artesanato? Ou você vai sair do teu trabalho para investir nisso? Será que vai dar certo? Porque artesanato não é negócio, não é profissão, né? Graças a Deus está mudando isso, Sim. né? A gente está vendo que, nossa, muita gente tá realmente mudando essa questão, mas ainda eu vejo que essa é uma barreira aí que pega bastante gente, sabe? Esse medo do que as pessoas vão dizer, essa insegurança de dar certo ou não, né? Porque às vezes até essa questão psicológica mesmo, né? Esse bloqueio que a gente cresce, né? Desde criança que de repente o artesanato não dá, enfim, a gente tem essa insegurança, né? Então, acho que... Coisa da vovozinha, Isso, né? Exato. Então, assim, o principal ponto que eu vejo, assim, que impede, de repente, as pessoas de ver, de enxergar ou de fazer o artesanato como um negócio, é esse medo, essa insegurança aí
de perceber que o artesanato, sim, é uma profissão, é uma fonte de renda, né? Que lhe dá dinheiro, sim, só que é aí que você tem que estar aberto para fazer disso funcionar, Oba! né? Oba! Todo esse conhecimento que a gente precisa, né, para fazer esse negócio dar certo. E isso que as pessoas têm que ir atrás, né, desse conhecimento de negócios, de empreendedorismo, né, o que fazer para eu tornar o que eu faço na mesa da cozinha lá na minha sala ser rentável e estruturado como um ateliê, né, certinho. Maravilha. Ó, cafezinho. Ó, vou falar se estiver ruim, hein? Vamos aproveitar então, aproveitar que até já coloquei pra frente aqui, pra gente até criar esse corte aqui. Então, pra eu entender... aqui tá dando pra ver? Tá dando pra ver com clareza? Então, só pra eu entender, a forração francesa, ela é bastante focada em forração, digamos, mais básica, assim. Que, por exemplo, essa parte mais reta, você vai fazer uma forração de uma caixinha retinha, só um tecidinho ali normal. E aí veio você e criou essa parte mais 3D, digamos assim, onde você veio, colocou um violino aqui, colocou a janelinha, colocou a plantinha, chaminé e não sei o que, e aí juntou com a forração, com a forração francesa. É mais ou menos isso? Isso, porque assim, ó, a técnica, né, a forração francesa, ela se origina lá em 1800 com a marca famosa que eu acho que todo mundo conhece, já ouviu falar, Louis Vuitton. Né? A Louis Vuitton, eles começaram no negócio deles como bagagens fazendo malas para viagem. Então, era comum nas viagens de trem, de navio, naquela época, que as pessoas... Ai, obrigada. Que as pessoas levavam nessas viagens, né, de navios, porque eles passavam meses viajando, né, para ir de um lugar ao outro, baús em madeira com os seus pertences, né, como se fossem as malas de viagem, eram os baús. E a Louis Vuitton, ela inovou forrando esses baús com um tecido da marca própria dela. Então, ela fazia os baús para viagem e o íconezinho, né, o logozinho, né, icônico da Louis Vuitton, né, eles estamparam no tecido e forraram esses baús de viagem. Tá. E como é uma marca de luxo, era uma marca muito desejada, né, ainda hoje, mas na época também, esses baús forrados, eles foram para a decoração das casas. Então, nas grandes casas, eles começaram a levar essa forração, que era uma coisa luxuosa, para a decoração das casas, forrar os baús também. Então, aí se originou, né, na França, se originou a técnica da forração francesa. E essa técnica de somente forrar, revestir a caixa com o tecido, né, ela veio evoluindo, né, claro, e até um tempo atrás, até ali quando eu comecei ali em 2009, enfim, né, ela era a forração básica. Somente pegar uma caixa, ou redonda, ou quadrada, enfim, né, e revestir ela com tecido. O máximo que era colocado era uma fitinha, era um laço em cima, era uma decoração ali para um quartinho de bebê, né? Não saía daquela forração normal em caixas, né? E como que surgiu essa forração criativa? O que diferencia essa técnica clássica dessa? É que eu comecei a usar pequenos recortes de MDF e revestir com tecido. Então, assim, aquele chaminézinho, uma frase, eu consigo forrar uma frase de MDF inteira com tecido e recortar e contornar. Eu consigo colocar a textura em cima do tecido. Eu consigo... Aqui eu acabei trazendo
né, peças assim que não tem muita estrutura no tecido, mas eu consigo fazer um 3D no tecido. Eu consigo colocar uma massa acrílica e fazer uma textura em cima do tecido, como se ele tivesse sido desgastado, corroído. Eu consigo fazer uma pintura diferente que não tinha não tem na técnica da forração francesa. Então, por exemplo, eu posso sombrear, eu posso fazer uma cor diferente num tecido, eu posso colocar uma resina para dar um efeito diferente, para deixar o tecido mais descolado, por exemplo, um tecido 3D durinho ali em cima daquela forração. Então, essa busca, essas técnicas diferentes agregadas na forração. Na forração, né? Então, uma placa eu tenho que fazer uns recortes diferentes. Eu posso pintar, eu posso colocar um outro produto, eu posso misturar o tecido com um papel, por exemplo, e fazer essa forração junta, misturada, uma parte da caixa com tecido, uma parte com papel, né? E fazer essa mesclagem, essa junção de outras técnicas também, né? Então, isso que não existe na forração francesa e que a gente trouxe, que a gente fez essa técnica, essa mistura, né, de técnicas aí, né? Então, a forração criativa é uma mistura de várias técnicas, tendo em base o revestimento do tecido, que seria da forração francesa. Perfeito. Fica à vontade, cafezinho aí. Ai, obrigada. Você toma com açúcar? Não. Puro? É purinho Cowboy. mesmo. Cowboy. Muito legal essa técnica. Realmente a pecinha, eu acho que no vídeo nem dá pra ver realmente o nível de qualidade da pecinha. Realmente é linda demais. Uma peça dessa você demora quanto tempo pra fazer? Do zero até chegar aqui? Olha, vai um dia inteiro, umas 8 horas, né, trabalhando ali, né, focado, vai. Legal. É claro que vai depender da prática, né? Sim. Então, quem está começando agora, demora um pouquinho mais tempo, né? Eu, por exemplo, já faço mais rapidinho. Mas a média, assim, é de 6 horas, 8 horas, uma peça, assim, bem... E o legal que são peças, essa que é mais decorativa, né? E tem peças também que são... mais utilitárias. Utilitárias e decorativas. Né? Então, a gente pode fazer desde caixa para bijuteria, para maquiagem, caixa de remédio, que são mais utilitárias, coisas para cozinha, caixa de chá, bandeja... plaquinhas, tá uma delícia. Parabéns, mandou bem. Mandou bem. Tá desculpado que você chegou atrasado. E assim, inclusive, nós estávamos falando sobre o Artesanal Fashion Day, né? O que você tá aprontando assim, aí? Olha, o que espera do evento? Só para vocês terem uma ideia, né? Em um dos looks, porque eu vou fazer 2 looks, porque são 2 blocos diferentes, 2 conceitos diferentes, o prêt-à-porter e a alta costura. Então, para um dos looks, eu usei, foi mais de 12 metros de tecido. E assim, quando a gente fala em metragem de tecido, é um pouquinho diferente o cálculo, né? Acho que vocês estão, né, acostumados mais com o cálculo de metro quadrado, por exemplo, que é revestimento e tudo mais, quando né? você fala assim, eu só imagino ele esticado no chão, assim. Exato. Então, para a metragem do tecido, porque assim, ele vem... A largura padrão de fábrica do tecido é 1,5 metro, né? Então, quando a gente fala, eu usei 1 metro de tecido, na verdade, não é 1 por 1 metro quadrado. É 1,5 metro da largura do tecido por 1,5 metro. Por 1 metro. 1 metro é a largura... Um metro é o metro comprimento, metro linear. Então, se eu usei 1 metro de tecido, então eu usei, na verdade, 1 metro por 1,5. Não é 1 por 1, o metro quadrado. Ele é o rolo, né? Ele é o rolo que você... Então, quando eu falo, eu usei mais de 12 metros de tecido. Então, eu usei 12 metros corridos por 1,5. 1,5, perdão. 1,5, que é a largura padrão. Isso, que é a largura padrão. Então, tem uma diferença aí no cálculo da metragem, né? Então, mais de 12 metros de tecido, no qual esses 12 metros eu utilizei a resina acrílica,
180W, então eu coloquei toda a resina, ó, foram mais de 3 quilos de resina. De resina e usei a resina epóxi também. Legal. Num dos looks, nesse look que eu tô falando. Tô curioso. Porque assim, aí que vem o diferencial, a criatividade, buscar coisas diferentes para agregar no trabalho, né? Quando eu desenhei, fiz o croquis lá do look, eu não posso falar muito, mas eu queria fazer uma estrutura no corpo dela que fosse modelada no corpo, que ficasse durinha, que eu pudesse revestir com tecido, né? E o que eu vou fazer, o que eu vou inventar para fazer essa estrutura. Aí eu já acompanhava o trabalho de vocês e tudo mais, né? Falei assim, não, eu vou conversar lá com a Red Lise, que eles são doidinhos como eu, né? Eles topam essas ideias doidas. E eu fiz toda essa estrutura do zero com a resina epóxi. Então, eu costurei, né? Fiz um modelo no feltro, no tecido. E fui usando a resina epóxi e fui fazendo uma técnica que chama micarta. Tá. Não sei se o pessoal já ouviu falar aqui, que eu fui colocando pedacinhos de tecido, fazendo camadas de tecido até fazer a estrutura dura, como se fosse uma armadura, vamos dizer assim, né? Micarta, ela vai colocando tecido, resina, tecido, resina. Isso, uma camada de tecido, uma camada de resina. Vira uma pedra o negócio. Vira uma pedra, vira um negócio duro ali, né? E nessa estrutura, depois que ela endureceu, que ela ficou da forma que eu queria, que eu consegui moldar toda ela, aí que entra também a forração criativa. Eu peguei vários retalhos de MDF, então consegui fazer também essa parte de sustentabilidade, né? Porque todos os retalhozinhos que vão fora no corte do MDF, porque a gente corta um aplique aqui, então os entremeios, eles são descartados, né? Eu peguei vários pedacinhos de MDF, vários recortezinhos, forrei todos eles com tecido e colei todos esses pedacinhos pequenininhos, colei tudo nessa estrutura de resina epóxi que eu fiz. Legal. Então, assim, ó, o que era a técnica da forração francesa, né, do revestimento simples MDF, eu consegui adaptar, né, através da forração criativa, adaptar em uma coisa que não tem nada a ver com uma caixa, com um projeto assim, né, com um look pro desfile, né. Então, eu consegui trazer essa técnica da forração criativa também para esse look do desfile, sabe? Então, vocês vão ver que ficou um efeito bem bacana, bem legal aí, que vai dar uma diferenciada, né? E por ser uma das primeiras vezes que você trabalhou com resina, que dificuldades que você encontrou? Olha só, porque assim, a gente tem muita resistência, né? Às vezes a gente tem muita resistência quando é um produto novo, a gente fica com medo. Né, eu não vou conseguir fazer. Nossa, a gente às vezes vê uma resina ali, uma resina epóxi. É muito difícil? Será que é muito difícil trabalhar com uma resina? Eu nunca trabalhei, eu nunca tive essa experiência, né? Mas eu vi que não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Até a gente estava comentando antes que hoje tá muito facilitado esse acesso a novos produtos, a novas tecnologias, informações, né? Inclusive, até vocês, né, como empresa aqui, vocês facilitam muito para as pessoas utilizarem o produto de vocês. Como que faz para utilizar? Como que é o acesso? Como que são as informações? Então, vocês dão toda essa orientação para as pessoas, né? Como que faz. Então, uma pessoa do zero, como eu, que nunca tinha usado uma resina epóxi, quando eu pensei, eu tinha muito medo de começar. Eu não sei que tipo de resina usar, qual que é o endurecedor que serve para esse tipo de resina, porque tem vários tipos, né? Cada um tem as suas especificidades. Como que faz? Né? Mas não, foi muito tranquilo esse processo de aprendizado, porque, né, vocês têm muitos conteúdos ali que facilitam isso, né?
E a gente vê que, apesar de ser um produto que requer alguns cuidados para manusear, para fazer, né? É muito simples, é muito intuitivo fazer, né? Se você faz a mistura certa ali, é bem tranquilo. Eu tive um pouco de medo no começo, né? Ai, meu Deus, e agora como que eu vou fazer? Tá, vamos lá, vamos fazer. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer, eu vi que foi bem tranquilo, assim, sabe? Gostei muito de trabalhar, deu o resultado que eu queria, que eu buscava, eu consegui fazer já de primeira vez, né? Sem precisar estragar nada, mas se tivesse estragado também faz parte do processo, né? Então, às vezes, muita gente pensa, eu não vou fazer, eu não vou começar porque eu não vou conseguir, porque é difícil, porque eu vou estragar, mas isso faz parte do processo e, assim, foi muito tranquilo por conta disso, né? Por conta dessa informação facilitada que você tem. Você recebe o produto lá na tua casa, você tem todos a técnica, né? Você sabe o que você tem que fazer para aquilo dar certo. Então, gostei muito de trabalhar, assim, deu o resultado que eu já imaginava, assim, do começo. Que legal. Né? Então, foi bem bacana, bem legal. Fico muito feliz de ouvir isso. E você conheceu, você falou que acompanha nosso trabalho, você já conhecia a gente antes da Mega? Sim, na verdade, há 2 anos, né, numa Mega Artesanal, 2 anos que vocês participaram, né, eu também... Aí você conheceu. Eu conheci a empresa, conheci o produto de vocês, mas eu não tinha, né, entrado em contato, não, ficou só no conhecimento ali e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí, ano passado, você chegou a fazer aula, não? Só foi lá e pegou uma amostrinha, né? Isso, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Puxa, né, esse produto é legal para eu fazer algo diferente, porque a gente sempre tá buscando coisas novas, né? Isso é um produto para eu agregar aqui na forração criativa, eu acho que vai dar super certo. E fiquei com isso, né? Fiquei meio em off ali, só trabalhando a ideia na cabeça. O ano passado, na Mega do ano passado, aí eu falei assim, não, acho que agora eu vou lá, vou entrar em contato. Aí conversei, né, com vocês e tal. Eu peguei uma amostrinha realmente para testar em casa, para ver, né? da acrílica 180W. E fiz os testes ali e tudo mais. Nossa, maravilhoso também para impermeabilizar o tecido, para fazer essa técnica do 3D, que é um tecido um pouquinho mais endurecidinho, mas que requer um pouco mais de flexibilidade, que não fica tão rígido como uma epóxi, por exemplo, né? Então, vi que tem muito campo a ser explorado com as resinas na técnica da forração criativa. E quando eu pensei, né, foi uns mesezinhos antes ali de eu ser convidada para o Artesanal Fashion Day, quando eu fui convidada e pensei no look, eu falei assim, não, fechou, é isso aí, tem que ser com eles, tem que ser o produto deles. Já desenhei todo o look pensando nessa estrutura que eu queria dar, o volume das peças, da saia, enfim, já pensando nos produtos, né? Aí que a gente, né, entrou em contato e conversou e tal, vocês daí me enviaram todo o material ali para eu fazer os looks, né? E fechou assim 100%, nossa, casou totalmente, né? Então, já acompanhava assim, já tinha essa ideia das peças, né? E quando surgiu o look do artesanal, aí fechou completo, assim. E agora a gente tá trazendo toda essa parte da resina, tanto o epóxi quanto a 180W, agora para as peças. Já tem umas aulinhas lá com as resinas? Peças, já vamos... que as alunas já vamos colocar aí né, até no curso e tudo mais, agora as técnicas da resina. Que da hora. E as minhas alunas são doidinhas como eu também, né? Porque elas... Topam tudo. Elas adoram essa parte aí de inovação, né? De tendências, de criatividade, de coisas novas. Então, quando eu trago sempre essas novidades aí, elas ficam bem maluquinhas também e já colocam em prática, já querem fazer tudo também. Que legal. E testar. E você agora, no sábado, desculpa que eu não lembro que você falou no off, no sábado agora que você tem o encontro com
com o pessoal? Isso, dia 7 de março. Você né? faz todos, faz a cada quanto tempo esses encontros? Esse é o segundo encontro Tá. da Forração Criativa. Foi um ano passado, primeiro, né? Então, o intuito é fazer um por ano, né? Um encontro presencial, vai ser em Santo André, em São Tá. Paulo, aqui, né? Aí a gente reúne artesãs aí, arteiras criativas de Nossa, deve ser muito todo da hora, o né? Brasil aí, Juntar né? todo mundo. Juntar todo mundo. Então, é bem bacana, né? Um evento presencial com aulas, um dia bem completo, assim, intenso, né? Que a gente é uma imersão na forração criativa, que a gente aprende técnicas, aulas, então são 2 peças do zero que E nós essa vamos galera fazer. já são alunas. Tem alunas e tem tem novas tem alunas. novas alunas também. Que legal. Então é para quem é aluna, para quem não é, para quem quer conhecer a técnica também. Eu nunca fiz forração, né? Então pode ir no evento, pode fazer as aulas ali, porque a gente faz completinho do zero, né? Até a peça pronta ali, ela vai conseguir fazer. Então tem meninas, o ano passado teve meninas do Pará que vieram exclusivamente para o encontro, Que né? sensacional. Esse ano tem meninas de Minas Gerais, de Uberaba, tem meninas de Curitiba, do Rio de Janeiro. Tem uma aluna minha que está vindo de Porto Alegre, especialmente para participar desse encontro presencial. Então, é bem legal mesmo, porque é uma reunião aí, né? Um encontro realmente de apaixonadas aí pelo tecido, pelo Nossa, que MDF, né? legal. Bem legal. Que legal. Nossa, tão bom conversar com gente assim incrível, né? Desculpa o termo, mas é a terceira vez seguida que eu tô falando isso. Mais um mulherão da porra aqui, né? Que a gente recebe, porque, pô, é muito legal, cara. É muito legal. O podcast é sensacional de fazer, porque a gente conhece cada gente incrível, com histórias, com ideias, com coisas, nossa, sabe? Super criativas, né? Super únicas, né? E mais uma vez a gente tá conversando com uma pessoa incrível. Eu tô com medo um pouco do tempo, só que ela vai pro ateliê na TV, tô com medo do trânsito. Que horas são? Agora são 10h37. Não, Tá? tá tranquilo. Uhum. Dá pra ficar mais um pouquinho? Que horas tem que estar lá mesmo, você falou? Às 13h30. Mas ainda daqui uma horinha antes ali não tem Vai problema. almoçar ainda, Não, cara. não, Tenho medo do tranquilo. trânsito de São Paulo, porque ir pra lá, pra região ali, não é tão bom, não. Nós que viemos, eu que moro no interior, né? Então eu sou de Caçador, Santa Catarina. Você não tá acostumada com essa doideira não, aqui. Exato, para nós atravessarmos a cidade é 10 minutinhos, né? Vamos, com certeza a gente vai ter outras oportunidades também. Eu amei esse papo aqui, mas antes eu quero saber da Joana, o que esperar em 2026 aí, com as alunas, os encontros, o que esperar, o que você pode falar, o que você não pode falar, o que esperar da Joana para esse ano? Olha, a gente sempre brinca, né? Agora eu quero dar uma pausa, agora eu quero ficar mais sossegada, eu quero ficar mais tranquila, mas a gente não consegue, né? A gente... Não tem como. Não tem como, a gente sempre pensando... Empreendedor, ainda do ramo do artesanato. Não tem como ficar Você dorme quietinha. alguma coisa, não? Olha. Se eu durmo 3 horas por noite, tá de bom tamanho, né? Não, mas assim, vem muita novidade por aí, porque a cabeça fervilha muito, né? Então, aí tem a Artesanal Fashion Day, tem a Mega Artesanal também, que nós iremos participar, né? Cursos novos, desenvolvimento de cursos novos, lançamentos aí de aulas também. Temos nossas parcerias, né? Então, aí parcerias novas, que se Deus quiser, né? Vamos fazer muita coisa ainda juntos. Então, toda essa parte aí de desenvolvimento de produtos, de técnicas diferentes, né? A gente está planejando e organizando para esse ano, que vai ter muita novidade, muita coisa diferente. Tenho a loja também de... você tem uma loja, né? Tem uma loja A loja você vende as peças finais? As ou peças, vende matéria-prima também? Vendo matéria-prima. Tá. Vendo as peças cruas, né? Legal. Então, todos os materiais que a gente utiliza para fazer as peças tem na nossa loja online, né? Então, Vamos no colocar site resina tem... lá, pô. Vamos pôr. Olha só, com certeza. Então, tem toda a parte de MDF, de tecidos, né? Os acabamentos, enfim, né? Aí, mais um portfólio aí, né? Um produto para... Que legal. Então, tem toda a parte da loja também, que nós fazemos
os lançamentos, né, das coleções de MDF. Estamos com uma marca própria de MDF também. Os tecidos, né? Então, eu tenho parcerias aí, tenho lançamento de coleções de tecido que eu desenvolvo, que eu faço toda a parte de design também, né? As estampas dos tecidos. Então, a gente trabalha aí em várias frentes, né? E para esse 2026 aí tem todas essas novidades aí no digital também, né? Nas aulas, nos cursos. Então, Legal. Quantas pessoas você tem na equipe hoje? Na minha equipe hoje, nós contamos com entre a loja digital, entre o suporte técnico do infoprodutos, né, dos cursos, nós contamos com 6 pessoas. Fora a Aline e a Elaine. Isso, que daí a Aline e a Elaine são as minhas... elas fazem toda a parte da assessoria, né? Minha de marketing, de imprensa, de parcerias, né? Que daí é outra... Eu até vou aproveitar que você tá aqui, que você eu tenho um carinho enorme pelas duas, assim, meu. E é muito legal, eu nunca esqueço, cara, até emocionante, assim, na primeira Artesanal Fashion Day, foi ano passado, né? Como eu falei agora há pouco, né? E a Elaine sempre bate na tecla que nós fomos a primeira empresa que apoiou o projeto. E aí eu lembro, depois daquele super sucesso que foi a Artesanal Fashion Day, aquele evento fantástico, Tom Hanks não foi que tava doente, mas aí eu lembro que no final, assim, ela veio pra mim, olhou no fundo do meu olho assim e falou... Você foi o primeiro. Ela lembra, assim, com o coração quentinho, sabe? Eu fiquei tão feliz que ela olhou no meu... Você foi o primeiro a acreditar nisso daqui. Tipo assim, quando ela falou isso, cara, me deu um orgulho tão grande de falar... Caraca, meu, que case pra gente, assim, né? Que legal a gente ter apoiado. Sim. E estamos esse ano novamente... apoiando aí uma coisa tão legal, uma coisa tão diferente, uma coisa tão nossa, né? E é tipo um filho nosso, né? Artesanal Fashion Day, né? Tipo um negócio tão da hora. E aí eu queria, como você tem conhecimento de causa mesmo, o que a Elaine e a Aline oferecem? Você indica elas também para suas alunas? O que elas oferecem para o artesão poder transformar em negócio? Sim, com certeza. Não, o importante antes é só esse reconhecimento, né? É gostoso, né? Nossa, ter esse reconhecimento, assim. E nós, como artesãs, posso falar aí, né, em nome de todas as artesãs também, quando a gente tem esse reconhecimento de empresas, de pessoas, sim, né, também que reconhecem, que veem o nosso trabalho, que apostam no nosso trabalho, é essa sensação que você teve também, né? É muito gostoso. Então, a gente faz um trabalho e vem uma empresa como a Red Lise, vem, né, empresas assim que incentivam, que apoiam também os nossos projetos, é muito gostoso, né? E daí, entrando então nessa tua pergunta sobre a Elaine e a Aline, né? Elas fazem parte da Assessorarte, que elas é uma empresa que auxilia artesãs, né, enfim, empresas voltadas ao ramo do artesanato, com essa questão de parcerias, de divulgação, de imprensa, porque muitas vezes a artesã que está lá no ateliê, que está lá na casa produzindo as peças, ela gostaria de ir atrás de marcas, de um apoiador, de repente de parcerias como influencer, enfim, né? E não sabe por onde fazer, né? Às vezes, para um artesã, às vezes é difícil chegar numa empresa e entrar em contato com essa empresa, mostrar o trabalho, né? Esse caminho, às vezes, acaba sendo inacessível para elas, né? E as meninas da Assessorarte, elas atuam justamente nisso, né? Então, elas apoiam, elas pegam essas artesãs, né? E fazem essa ponte entre artesã e fornecedor, e parceiros, e empresas, né?
para divulgar esse Famoso pra network ali, né, isso, exatamente, para alavancar o negócio dessa artesã através de parcerias, né, através de marketing, de mídia. Legal. Então elas desenvolvem aí toda essa parte aí de apresentação de portfólio para apresentar a artesã para as empresas, de conseguir Legal. apoio, né? E o Artesanal Fashion dele se tornou um produto da Assessorarte. Isso, exatamente. Que eu Perfeito. trabalho com as meninas, né? Desde antes do Fashion Fashion Day, né? Então, elas têm essa empresa, a Assessorarte. E o ano passado, elas tiveram a ideia, então, de fazer esse evento, né? O Artesanal Fashion Day. Apresentaram, então, pro Elvis, né? Que também é um profissional de infoprodutos. Então, ele trabalha com lançamento de experts, né, no digital. Apresentaram essa proposta, essa ideia para ele. Ele super topou também, né? Essa história que eu sei que eu tô repassando e tô contando, né? Se não for exatamente isso, fiquem tranquilos. Elas vão. É só spoiler. Exatamente, né? Até onde eu sei, né? Então eu tô falando isso. Então repassaram essa ideia, ele super topou a ideia, né? Daí já chamaram o Peter Paiva como diretor criativo. Legal. Então eles desenvolveram, né, esse evento, né? Então é um produto que não é da Assessorarte, né? Mas elas que desenvolveram, criaram e fizeram acontecer aí esse Artesanal Fashion Day, né? Então o Artesanal Fashion Day é um produto, é um evento dos três ali, né? Mas a empresa Assessorarte é da Aline e da Elaine, que elas fazem toda essa ligação aí com as artesãs, essa assessoria, né? E eu super indico, né? Super indico, já indiquei para várias pessoas, porque elas fazem um trabalho maravilhoso, assim. Dá toda essa assessoria, essa empresaria ali, a pessoa Isso, mesmo, exatamente. né? Como no meu parceiros, evento apoios. Presencial, por exemplo, né? Então, eu estou desenvolvendo o evento, né? Criei todo ele. Também nisso. Aí elas vão, o que você precisa para fazer o teu evento, Joana? Você precisa de patrocinadores, você precisa de apoiadores, você precisa de um lugar para fazer. Então, elas vão atrás de organizar isso, né? Então, elas fazem os orçamentos dos lugares, elas vão atrás de possíveis apoiadores para o evento, né? Essa parte aí de divulgação, de mídia, enfim, Legal. né? Elas fazem também. Muito, muito legal. Ó, o Tom Hanks preparou aqui, que a gente chama de bate-bola da resina. Eu nem li, então se tiver caca aqui, se tiver coisa nada a ver, você já xinga o Tom Hanks, tá? E aí você responde só um ou outro, tá, Joana? Então, ele perguntou aqui, ó, tecido floral ou tecido neutro? Tecido floral. Forração clássica ou forração moderna? Forração moderna, porque nós somos criativas, nós gostamos de inventar moda. Tá. Criar peça nova ou restaurar peça antiga? Olha, essa é uma pergunta boa também, né? Mas eu gosto de criar Se quiser elaborar alguma resposta... Posso discorrer o assunto? Pode, fica à vontade. Assim, ó, o que eu gosto de restaurar peça antiga? Porque você pega a história daquela peça. A história de uma pessoa. Tá. Então, por exemplo, uma pessoa fala assim, traz uma caixa, ó, essa caixa aqui foi da minha avó, essa caixa aqui eu usei no meu casamento, essa caixa, e eu gostaria ela tá estragadinha, enfim, né? Eu gostaria de restaurar ela, gostaria de dar um outro sentido, um outro significado para ela, enfim, né? Mas o que você pode fazer? Então, às vezes eu gosto da restauração por conta disso, porque eu gosto muito de trazer a história da pessoa para a peça. Então, a gente consegue criar ali todo esse sentimento. Entendi. E tudo mais, né? Que legal. Não que uma peça do zero não tenha esse sentimento. Tem esse sentimento também, né? Porque cada Mas peça é um sentimento novo. É um sentimento novo. Cada peça que a gente faz, a gente coloca um pouquinho de si. Eu sempre faço assim, né? Eu sempre falo assim, que cada peça tem um sentimento, tem um pouquinho de quem fez naquela peça.
né? Então, cada artesã tem o seu, tá no seu momento, tá fazendo aquela peça, tá colocando aquela intenção naquela peça. Então, ela é uma peça viva, né? Ela sempre tem um pedacinho da artesã ali, né? Nunca é simplesmente uma peça. Por mais que eu faça 2 peças iguais, aquela intenção, aquele momento, aquele sentimento vai ser diferente, aquele amor, aquela coisa vai ser diferente, né? Então, restauração de peça antiga eu gosto por causa da história que traz as peças. Uhum. Mas se for para escolher peça nova, porque é uma tela em branco, né? Legal. Você sempre pode colocar e criar coisas novas ali. Ensinar ou produzir? Ensinar. Peça rápida ou peça super detalhada? Peça super detalhada. E por último, artesanato como hobby ou como negócio? Hoje eu vejo o artesanato como negócio. Ele pode começar como hobby, mas eu acredito que o negócio do artesanato é inevitável, assim, porque tudo leva ao negócio, né? Então, você pode começar como hobby, como terapia, mas o intuito é sempre mais, né? Sempre buscar algo mais com o artesanato, que pode transformar vidas, né? Um negócio de artesanato Nossa, sem dúvida. Pode não, ele transforma, né? O que a gente escuta, e tenho certeza que você ouve também diariamente, são histórias absurdas, né? Sim. Absurda. Esse final de semana foi uma das que mais me impactou. Final de semana passado que a gente fez o workshop lá em São José dos Campos. Um rapaz chegou, me chamou do canto, falou, acompanha seus vídeos, tal, não sei o quê. Cara, acabei de perder meu filho de 9 anos. Falei, nossa, velho, pelo amor de Deus. Ele falou, cara, e a resina consegue me dar me dar uma desparecida na minha cabeça, assim, né? Exatamente. Falei, caraca, se o meu vídeo, se os vídeos que a gente faz, se o conteúdo que a gente entrega, o que a gente ensine, puder ajudar 0,00001% na dor que essa pessoa tá sentindo, cara, eu tô realizado. Porque, nossa, não posso nem falar muito. A gente já se emociona, né? Nossa! Porque, assim, é diariamente, assim, todos os dias eu recebo, né, uma mensagem, recebo algum depoimento, assim, de como... Nossa, mano, isso é foda, de como isso transforma a vida das pessoas. E a gente não tem noção disso, a gente não tem ideia. Porque, ainda mais agora no digital, a gente tá ali atrás do celular, a gente tá fazendo uma live, a gente tá, né, enfim... A gente não tem essa dimensão de quanto o nosso trabalho, o que a gente está fazendo, impacta na vida das pessoas. Isso é doido. É coisa assim, é impressionante, sabe? E quando a gente participa de uma feira, por exemplo, quando a gente está ali no presencial, que as pessoas vêm... eu nunca esqueço, assim, a primeira vez que eu participei de uma feira, Bidu, né? Eu não tinha noção disso, né? Porque eu sempre tive esse propósito, eu sempre fiz, né? Com muito amor, a gente se entrega realmente ali, né? Quando a gente está fazendo conteúdo, quando a gente está dando aulas. Mas quando eu participei da minha primeira feira presencial, que eu estava lá e as pessoas me reconheciam e vinham me abraçar chorando, falando, nossa, você fez isso, naquele vídeo você falou aquela palavra que mudou a minha vida. Às vezes você nem lembra o que você falou, mas pra pessoa... Aí, assim, eu fiquei realmente, assim, impactada, sem acreditar que aquilo era real, sabe? E a gente não tem noção, realmente, do que a gente consegue impactar na vida das pessoas. E isso que nos move, né? Que me move, que faz eu continuar. Por isso que eu escolhi, quando você me perguntou... produzir peça ou ensinar. E eu não tive dúvida e falei ensinar. Porque quando você ensina, na verdade, você aprende mais do que você está ensinando. Mas, assim, de você conseguir, de você, pelo menos, como você falou, 1% ali, de você conseguir impactar uma vida, de você conseguir transformar alguma pessoa, de você conseguir mudar a realidade de uma vida, de uma família.
através do que você faz, Que você sabe? ensina, né? Então, do que você ensina. Então, assim, isso é maravilhoso, isso é muito gratificante e é a energia que move realmente, sabe? De você saber que você tá ali atrás do celular, você está gravando um vídeo, você está fazendo alguma coisa, mas que aquilo não é só um vídeo, não é só uma aula. Não é só você ensinar uma técnica, é você transformar, você mudar realmente a vida de uma pessoa, de uma família inteira. Né? Então, isso aí é... Loucura. Eu acho que a gente nunca vai ter noção real disso tudo. Exatamente. Essa que é a real. Mas, nossa, muito legal. Adorei o papo. Por favor, fale aí as suas redes, fala onde encontrar o seu curso... Divulga o que você quiser aí pra câmera, a câmera é tua. Obrigada. Fica à vontade. Obrigada. Então, são todas bem-vindas, as criativas e os criativos também, né? A esse mundo aí da forração criativa, esse mundo dos tecidos, de revestimento, de criatividade. Vocês podem me encontrar através do Instagram, que é @joanaborgaoficial. E também, né? Lá tem todos ou através do site joanaborga.com.br. Também tem todas, né? Tem o link para a loja, tem o link para os cursos também, né? Para as redes sociais. A gente está sempre divulgando, sempre fazendo coisas novas. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, eu faço uma live no Instagram também com passo a passo, com técnicas da forração criativa. Então, né, quem quer aprender um pouquinho aí, né, a gente sempre está trazendo conteúdos assim. Então, são todos bem-vindos e bem-vindas, né, a esse mundo. Então, @joanaborgaoficial aí. Maravilha. E pode mandar mensagem, pode mandar direct, que a gente sempre responde, sempre atende ali com muito carinho, né? Que legal, gente. Então, se você curtiu o papo de hoje, se inscreve no canal, não esquece. Procura a Joana aí nas redes sociais, como a gente falou. Vai estar na descrição também. Apesar do YouTube dela, ela tá desligadinha. Vai estar aqui também. YouTube uma hora Joana outra... Borga também. Uma hora ou outra vamos ativar aí, mas né? já tem um monte de conteúdo lá. Um monte de como fazer trocentas coisas que eu já vi lá. Tem muita coisa. Além disso, tem vários conteúdos dela participando de programas de TV aí. Então, procura o nomezinho dela aí que você vai aprender bastante coisa. E segue no Instagram que tá sempre bastante coisa nova lá pra você acompanhar o conteúdo dela. Espero que vocês tenham gostado do papo de hoje. Quinta-feira que vem tem mais Redilize Podcast. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, Joana. Obrigada a vocês. Pelo papo de hoje. Foi muito legal. Foi muito legal. E desejo café também. O café tava bom. Obrigada tá aí. aprovado. A equipe tá aprovada. Equipe Hollywood. E é isso. Então, boa sorte hoje no programa. Você vai no ateliê na TV ao vivo. Vamos acompanhar ao vivo aqui, ó. Vai mandar um beijo e um abraço pra mim, hein? Vou, Quero com ver. certeza. Vou acompanhar. E eu vou ficando por aqui, então, pessoal. Um abraço do Beduzão e um beijo também. Falou!